Hoje teremos a saga do Thor Ruivo, Red Norvel, por ninguém menos que o mestre John Buscema. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de toda essa galera que nos presenteou com grandes clássicos, que perdura por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e fazem caras como eu produzir conteúdo para vocês. É isso aí. Galera, mais uma vez passando para agradecer, o número de inscritos só aumenta, o número de resenha também só aumenta, então é somente agradecer, somente aí agradecer a parceria de vocês, o bate-papo, a troca de ideia, o debate, né? De certa forma, os debates, os comentários, a gente pode debater de uma forma enriquecedora no caso, né? E assim, eu estou me orgulhando muito dessa comunidade que estamos fazendo. Muito joia, muito bacana. Então, só agradecer, tá? Quem puder me seguir nas minhas páginas do Instagram, Escapa do Perigo e Black Insector, para poder ficar por dentro da produção da minha quarta revista, que vai ser um clássico, o Super Almanac Escapa do Perigo 4, vai lá. Já tem vídeo sobre um primeiro olhar. Estou cuidando de algumas partes da produção, então, tendo novidade, eu vou posicionando vocês. Tá joia? E, galera, um recado para os sorteados, né? Eu estou preparando os pacotes para poder enviar pelo correio, tá? Eu estou só aguardando, né, um dos sorteados, o Vini Souza, entrar em contato comigo. Vini Souza, entre em contato comigo. Entra na minha página no Instagram, me segue lá, me manda uma mensagem no privado para eu poder pegar os seus dados, como endereço, tudo certinho, para ficar uma coisa mais reservada e eu poder te enviar o seu pack com 3 revistas. Tá joia? Bom, galera, o papo é o seguinte. Hoje eu vou falar de uma saga do Thor que me marcou bastante, que eu li na extinta revista Heróis da TV, na época da Editora Abril, né? Que se trata nada mais nada menos que a saga do Thor Ruivo, o Thor Red Norvel, por John Buscema e a arte final de Tom Palmer. Olha isso! E assim, é uma história marcante, é uma saga, né, que explora bem a mitologia nórdica. Então assim, galera, a viagem vai estar muito bacana. Antes de começar a viagem, eu quero chamar a atenção ao seguinte. Depois da viagem, né, depois que a gente passar a fazer a resenha da revista, eu vou estrear o quadro A Arte dos Inscritos, tá? Então, aguarda aí, assista até o final, porque tem quadro novo, e esse quadro é onde eu vou mostrar desenhos de pessoas inscritas no canal que gostam de desenhar, que querem mostrar sua arte, tá? Então fica o recado para você também. Caso você queira mostrar sua arte através do meu canal, meu canal fica à disposição. Manda um e-mail para mim com seus desenhos. O meu e-mail é blackinsector@hotmail.com. Me manda que eu vou selecionando e vou colocando na ordem e vou mostrando no programa. Já tem bastante desenho já. E hoje eu vou mostrar de um rapaz aqui que é inscrito no canal. Então vai ser depois a resenha, beleza? Então, já preparou? Já preparou aquela cervejinha gelada? Já se ajeitou no sofá? Ah, meu Deus do céu. Que essa viagem vai estar bacana porque essa saga é fantástica. Vamos nessa então. Tamo junto. Então, galera, vamos lá. O material que eu vou mostrar se baseia nesse Epic Collection do Thor, tá? Que traz vários arcos de história, onde esse arco que eu vou falar está todo completo nessa edição. Essas histórias foram publicadas originalmente no ano de 1978, tá?
Para quem quiser saber o ano de publicação, todas essas histórias publicadas entre 77 e 1978. É isso aí. Vamos começar aqui então, né? Eu vou entrar aqui e começamos com a saga. Olha isso. Aqui, essa capa marca o começo dessa fase do Thor. A revista Thor número The Mighty Thor 272. Fantástico. E já começamos com esse Thor sobrevoando a cidade de Nova York, com Roy Thomas, John Buscema e Tom Palmer. Time de peso. Não tem como uma história dessa sair ruim. Começamos com essa bela splash page do Thor, com um desenho bem elegante, né? E aqui o Thor encontrando umas crianças aqui, no caso, né? E aqui, uma coisa interessante. A editora Abril, ela podou a primeira história. Ela pegou o comecinho da primeira história e o finalzinho da segunda história. Então ela abriu praticamente podou boa parte dessa saga. E vocês vão ver agora essa saga por completo. Aqui o Thor contando as histórias para as criançadas, né? E aqui temos a bela arte de John Buscema, no caso, né? John Buscema que com o Tom Palmer é uma dupla assim que não tem como errar. E aqui o velho Loki, né? Com a sua roupa característica. Olha o traço do rosto do Loki. O rosto do Loki era um rosto também bem característico no caso, né? Um rosto esguio, né? Que foi bem moldado por Jack Kirby, no caso, né? E aqui eles encontram um gigante. O Thor e o Loki conversando com o gigante, né? Você percebe o quê? Olha como o John Buscema domina a anatomia do gigante. Ele consegue fazer um rosto mais velho, né? Eu sempre falo isso. Um rosto mais velho, um rosto de uma criança não é, né? São grandes desafios até para os artistas mais consagrados, né? Alguns artistas não conseguem retratar um rosto de um velho, o rosto de uma criança, no caso. E John Buscema dominava isso com perfeição. Continuamos a história aqui, né? Aí você vê ele se deliciando num banquete aqui no castelo, né? E o Thor tocando a trombeta do gigante. Então isso aqui, galera, vocês podem perceber que a editora Abril não publicou, tá vendo? Não publicou esse arco de histórias. Por exemplo, o Thor está aqui tentando levantar um gato e não consegue levantar o gato. Olha a expressão de força que John Buscema aplica no personagem. Olha que fantástico. É como se eles tivessem sido envenenados pela comida que eles comeram, no caso, né? E aqui, uma velhinha, uma anciã dominando o Thor, pegando o Thor pelo braço, e o Thor bem fraco, sucumbindo à força da anciã, no caso, né? Continuamos as histórias. Aqui, o Thor tentando pegar a velhinha, falando da serpente de Midgard, né? A anciã, aqui no caso, drenando as forças do Thor. Tudo isso numa base de recordatórios. E eu lembro que o Thor contou a história, né? E abriu daquela segunda página já partiu para esta aqui no caso. Olha aqui o rosto de perplexidade do Thor. Então essa primeira história, a Abril ela podou bonito, né? A editora Abril, né? Destaque para esse rosto do Thor, que é fantástico. E o Thor encontra um antigo repórter, Harry Hobbs, que já participou de umas aventuras do passado do Deus do Trovão. Aqui a serpente de Midgard, olha essa capa. Olha aqui a serpente de Midgard sendo retratada
por John Buscema. E depois ela foi refeita, né? Ela foi redesenhada por Walter Simonson, no caso, né? No caso, Walter Simonson fez uma serpente de Midgard mais ameaçadora, no caso, né? Aqui, essa splash page de abertura, né? Continuando com John Buscema e Tom Palmer na arte, Roy Thomas no roteiro. E continua as histórias aqui. Ele pega o Thor, ele começa a contar que teve sonhos. Olha essa cena. Olha como John Buscema retrata com perfeição o pavor no rosto do repórter, as dobras da roupa. Olha as cortinas. Olha a riqueza de detalhes desse desenho. Olha que fantástico isso. E ele tenta vender essa ideia para os seus superiores, eles não compram a ideia no caso, né? E aqui uma aparição do Homem Absorvente, grande vilão aqui. Continuando a história, ele gostaria de poder fazer um filme em Asgard, no caso, e o Thor se nega a ajudá-lo. E depois das sombras aparece um homem misterioso que vai se revelar ser o Loki, né? Nem o rosto aqui já entrega tudo. Continuando, o Loki contando para o Thor uma história em que o Thor tinha que atravessar um rio no barco de um gigante e chega na procura da serpente de Midgard. O Thor tenta pescar a serpente de Midgard, porém o gigante, ele, com medo da serpente, ele corta a corda, né? E a serpente de Midgard foge. E o Thor dá um soco com raiva dele por ter feito isso. O Loki se revelando aqui no caso, olha esse rosto. É um rosto bem característico do Loki, né? Olha como o John Buscema fazia isso. Como o John Buscema se inspirava, né? Tudo assim, um universo construído, muito bem construído pelo rei Jack Kirby. E aqui, uma aparição da serpente de Midgard. E quando a gente vê, se trata de uma ilusão, no caso. O Thor leva um equipamento para Asgard. Olha Asgard. Olha o Heimdall. O Reino Dourado. E nisso aqui, segue essas histórias. Olha esse rosto do Heimdall. Olha a riqueza de retículas do Sr. Tom Palmer na arte final de John Buscema. Olha que arte final refinada. Fantástico. E nisso, no equipamento, os repórteres estão escondidos. O Red Norville, o cameraman, que é o cameraman, né? E aqui os caras da produção e o repórter. E aqui o Red Norville e o Joey, né? Eles se revelam aqui no caso, o Thor fica questionando, o Loki faz a aparição e olha essa tomada do Loki. A sequência de arte dessas histórias é de se encher os olhos. É fantástico. Olha essa página terminando, o Loki proferindo o Ragnarok, que o Ragnarok está vindo. Olha isso. Olha que cena. Olha que elegância dos personagens. Olha que arte final. Fantástico. Continuando a história, aqui no caso será revelada a morte de Balder, e aqui mais uma splash page de respeito, uma splash page de abertura de história de respeito. Como eu amo essas entradas. Olha essa arte, olha esse físico do Loki, olha que elegância de arte final, olha as achuras, as dobras da roupa, a cota de malha. Olha que fantástico, olha como o Sr. Tom Palmer trabalha as retículas aqui. Isso é obra de arte. Isso é uma coisa que eu queria. Isso era uma espécie de page original que eu gostaria de ter pendurado aqui no meu estúdio. Fantástico. Continuando, seguem-se as histórias. Olha o Loki gesticulando. Olha como o John Buscema domina a expressividade humana, né?
do Loki gesticulando e o Thor aqui acabando golpeando também numa bela cena. Olha as mãos aqui, como as mãos ficam bem expressivas no desenho. Continuando as histórias, o Thor se transformando num rato, o Loki se transformando num rato, o Thor indo atrás, e nisso chega o Odin. A onipotência no desenho, o que é? Mesmo num quadro pequeno, você sente uma onipotência. Olha que belo quadro. E aqui na sequência já um quadro de mais destaque para o Odin, onde o Odin carrega um ancião velho, aqui no caso, né? Que ele vai fazer parte dessa trama. Olha esse desenho, olha que elegância, gente do céu. É fantástico. E o Odin sempre com uma roupa a cada história, né? E ele começa a questionar o Thor sobre o que significa esses mortais no Reino Dourado. E o Balder vai explicando. Olha o rosto de Odin. Olha os lábios. Olha como John Buscema tinha um domínio aqui sobre a afeição humana, no caso, né? Esse Odin sentado. É fantástico. A mitologia do Thor. Olha essa cena com o cavalo. Olha o cavalo. Olha a pose do cavalo aqui. Nossa. Sem palavras, viu? E aqui o Odin encontrando a Hela. E a Hela dizendo que com a morte de Balder irá se profetizar o Ragnarok. Nisso, Odin acha esse ancião, este Holder, né? Que é um ancião cego no caso. E segue essas histórias. E nisso vem a chegada das deusas de Asgard, das princesas deusas. Você vê aqui a Lady Sif, né? As esposas dos guerreiros de Asgard, chegando aqui com os cavalos, no caso, numa caravana, no caso, né? Aqui, o Odin, olha que rosto lindo, olha como o John Buscema fazia as figuras femininas de uma forma sensual, sem extravagância. E nisso aqui, o Red Norvel já olha para Lady Sif e fica encantado com a beleza dela, no caso, né? Continuando as tramas aqui no caso. Olha essa figura do Odin, bem onipotente. E nisso, o repórter ele vai avisar o Thor que estão fazendo teste com armas com o Balder, no caso, né? E o Balder ele é imune às armas. Então todos começam a lançar armas no Balder, no caso. Todos os deuses. E o Balder, com o feitiço, ele vai rechaçando todas as armas. Segue-se os guerreiros. E você vê assim, olha o detalhe dos guerreiros. Cada guerreiro tem o seu design. E nisso o Loki pede para o velho ancião pegar uma flecha e tentar a sorte com o Balder. E o Balder ele começa a falar com o velho para direcionar e o velho com base na voz do Balder, se guiar e poder atirar a flecha. Porém a flecha consegue atingir o Balder. E nessa cena marcante temos a morte de Balder. Olha essa cena. Olha a expressividade do Thor. E isso significa que o Ragnarok vai acabar acontecendo. Continuando as histórias, olha os Trolls, os gigantes no caso, né? Olha isso. Nessa bela batalha entre Thor e Loki, olha essa cena. Continuando com os artistas. John Buscema e Tom Palmer. Olha essa cena. Assim, a cada virada de página você é surpreendido com uma bela cena. Nisso, o Thor coloca o Balder na câmara e o Loki começa a festejar. Olha
a expressividade do Loki no caso, né? O Loki no começo foi tão bem feito e agora querem fazer um Loki bonzinho. Eu acho que nunca combinou o Loki ser bonzinho dentro das histórias do universo Marvel, né? Olha essa tomada da Hela profetizando Ragnarok com a serpente de Midgard, o lobo Fenris e os guerreiros aqui, os Trolls, né? Os gigantes de gelo. Continuando a saga, você percebe que cada quadro é uma obra de arte. Cada tomada tem a sua peculiaridade. Cada quadro é assim, cada quadro daria um belo painel. Continuando a saga, o Balder morto, os repórteres fazendo o seu trabalho de registrar os acontecimentos, né? E nisso, o Reginaldo começa a querer dar em cima da Lady Sif, e a Lady Sif rechaça ele, no caso, né? E ele fica bem nervoso. E nisso o Loki começa a manipular o Red Norvel. Chegamos aqui, olha esse olhar de Odin. Olha o olhar, um olhar cansado, um olhar de um Deus que já presenciou várias batalhas, que está diante de um dilema do fim dos tempos. Um olhar da sabedoria. Olha a expressividade desse olhar do Odin. Continuando as histórias, aqui temos olha os guerreiros aqui, bem representados por John Buscema. Aqui o Holder pedindo perdão pela sua atitude, sendo que ele não teve culpa, foi manipulado por Loki no caso, né? E essa aqui é a esposa de Loki. Olha que bela. Olha o design do chapéu dela no caso. Olha como John Buscema coloca um ar de elegância na esposa de Loki. E aqui o Loki recrutando aqui os Trolls. Bela cena. Bela cena entre Thor e Loki. E continuando as histórias, o Thor invoca o machado e começa uma luta ferrenha com o Thor. E o ruivo Red Norvel registrando tudo com a câmera. Continuam suas batalhas. Bela cena. Olha essa cena. Olha a onomatopeia sendo trabalhada e a sequência dos gigantes partindo para cima do Thor. Fantástico isso. É como eu disse no vídeo do Ron Frenz, né, do Thor de Ron Frenz, né? Nada contra a fase do Thor do Walter Simonson. É uma fase fantástica, ele inovou em algumas características, ele nos apresentou o Bill Raio Beta, que foi uma criação sua, é fantástico. Mas na época falava-se muito de ser a melhor fase do Thor depois da fase de Jack Kirby, e isso eu não concordo. Isso aqui para mim é bem melhor que a fase do Walter Simonson. E só a título de curiosidade, vocês sabiam que o Walter Simonson desenhou as histórias do Thor antes disso, com um traço mais refinado? Eu vou abordar isso. A fase do Thor de Walter Simonson antes da fase Walter Simonson. E vocês vão entender por quê. Continuando as histórias. E aqui o surgimento, um primeiro olhar sobre o Thor ruivo, o Thor Red Norvel, que foi baseado mais no Thor mitológico, né? Diga-se de passagem. Continuamos as histórias aqui, com a mesma equipe, Roy Thomas, John Buscema e Tom Palmer. Olha essa cena, sempre uma splash page com elegância, o Lady Sif e o Thor levantando o Odin. E olha a complexidade da armadura de Odin, no caso. Continuando a história. Olha essa cena. Olha só essa cena. Olha essa cena, que fantástica, que mágica, estupenda. Não tem falta adjetivo para falar de uma cena dessa. Olha isso. Olha os corvos do Odin.
John Buscema é o John Buscema no seu auge, né? Na sua plenitude, né? Um John Buscema inspirado. Continuam suas histórias no caso. O Thor tentando manipular o Red Norval. E aqui ele com os cinturões aqui do poder, né? Aqui. Odin lembrando dos atos passados do Loki, fazendo um julgamento para ele. E o Loki sendo sentenciado. Olha a esposa de Loki, sem poder fazer nada, olhando o marido sendo julgado. Olha olha como o olhar de sofrimento, como ela está sofrendo por dentro e não consegue conter a ponto de derramar uma lágrima. Olha como isso é bem explorado por John Buscema. Galera, essas feições, essa expressividade facial não é para qualquer desenhista. Não é qualquer desenhista que consegue fazer isso. Continuando, o Thor manipulando o Red Norval. E aqui ele pega as luvas do cinturão do poder, que confere os poderes de Thor. Nisso o Joey tenta convencer ele do contrário, ele já está totalmente dominado, totalmente louco e mergulha na chama. No que o Loki está sendo sentenciado, aparece. Olha essa cena. Baseado no Thor mitológico, né? Eu lembro que essa história se preocupou em trazer um Thor mais mitológico dentro da mitologia nórdica, que o Thor da mitologia nórdica era ruivo no caso, né? E olha como esse Thor é retratado pelo John Buscema, que fantástico! Olha isso, que entrada triunfante do Thor, do real Thor, né? Como ele se autodenomina. E ele acabando com os guerreiros, tudo. A Lady Sif falando, você não pode fazer nada, o Odin aqui só olhando, com seu olhar cansado, e nisso começa essa batalha, e ele para o martelo do Thor, em pleno golpe, dizendo, você tem algo que me pertence. E ele começa a dar uma bela de uma surra no Thor. Os três guerreiros olham perplexos de tudo isso, e continuam essas batalhas. Olha isso. Os guerreiros vão intervir, o Thor não deixa, fala que isso é uma questão de honra. E olha a confiança do Thor. Olha que desenho elegante. E continua essa batalha. Olha. E ele assim desce o sarrafo no Thor de forma retumbante e convincente. Olha isso que fantástico. E no final, ele dá um golpe com o Mjolnir, acabando com o Thor. Ele abre o portal, ele mata o seu amigo, sem querer, ele se arrepende daquilo que faz. E aqui ele convence a Lady Sif e com ele. E nisso o Odin concentrado no Balder. Continuando a história, bela capa. Aqui temos um Thor caído, derrotado. Continuando com a mesma equipe, John Buscema e Tom Palmer. Bela splash page, como sempre. E aqui segue-se as tramas, no caso. Encanto, Executor. Cenas de flashback. E nisso, o Thor arremessando, detendo essa pilastra aqui, projetada por Loki, e o Loki sendo preso nessa masmorra com a serpente, que despeja um veneno, despeja um veneno ácido, então é uma tortura para o Thor, não só uma questão de ficar preso, mas ser torturado pela serpente que solta esse aço. A esposa do Thor a esposa do Loki sabendo disso, vai ao encontro dele e tenta proteger. Olha essa serpente. E ela protegendo ele com a bacia aqui no caso, mas ela não consegue conter
tantos jogos de veneno ao mesmo tempo, e o Loki continua sendo torturado. Bela cena da Hela com esses trolls gigantes, a Hela profetizando Ragnarok, olha isso. E o Thor, Red Norvel, achando que por ser Thor agora ele seria digno de ter o amor da Sif. E a Sif explica que não é bem isso. Aqui uns duendes dando as boas-vindas e ele rechaçando os duendes. Ela percebe que ele está louco. Belo rosto. Olha esse rosto. Olha essa expressividade aqui. Uma coisa bem mitológica, né? Continua a história. Continua-se aqui o Thor, o Odin profanando uma imagem do Thor e o Thor ruivo dormindo. E nisso começa o Ragnarok. O Heimdall sendo o primeiro a combater as forças da Hela, da deusa da morte. E nisso todos os guerreiros preparados para a luta final de Asgard. Com essa cena, olha isso. Que cena fantástica. Olha o Frandal com a espada, o Volstagg, o Ogum e os guerreiros com essa pose do Thor com a espada. Olha que fantástico. Continuando aqui, já temos aqui essa bela capa com o Thor ruivo e o Thor. E aqui uma mudança. Sai o Tom Palmer, na última história, né? Sai o Tom Palmer e entra Chic Stone na arte final. Chic Stone, que tem uma bela arte final, uma arte final competente, mas que em comparação à arte final de Tom Palmer, não dá para comparar, né? Essa história poderia ter seguido, né? Com essa dupla, John Buscema e Tom Palmer até o final. Começa-se a batalha, mas ele tem uma arte final bem competente. E as cenas de flashback, no caso, né? E isso começa, a batalha começa o Ragnarok. O Thor lutando contra o Loki. A serpente de Midgard. Ela pegando o Thor, derrotando o Thor, os guerreiros, e nisso aparece o Thor ruivo. E ele começa a lutar com a serpente de Midgard. E ele já entrega o martelo para o seu verdadeiro dono. Tipo, toma que o filho é seu. E o Thor partindo para o combate final, ele, olha, essa cena aqui foi retratada foi copiada pelo Ron Frenz, no caso, na saga do Ron Frenz. Essa cena aqui, fantástica. E o Thor acaba derrotando a serpente de Midgard. Olha isso. Olha as dobras das capas, no caso. Só que no final isso cobra um preço. Cobra a morte do Thor Red Norvel. Ele volta à forma mortal. E o Thor questiona Odin. Porque, falando da profecia do Ragnarok, porque o Thor ele é morto pela serpente de Midgard, entre outras questões. E o Odin fala que tudo que estava previsto no Ragnarok aconteceu. A morte de Balder e até a morte de Thor. O Loki continuava preso, isso foi tudo uma mera ilusão. O Thor questiona o Odin, não concorda com as atitudes de Odin e ele pede o exílio na Terra, dizendo que nunca mais iria pôr os pés em Asgard. E termina a história. E aí, curtiram o vídeo? Fantástico essa saga, né? Nossa, é John Buscema assim no seu auge, né? Vamos combinar, galera.
E a arte final de Tom Palmer, para enriquecer ainda mais a arte do nosso querido mestre John Buscema, nossa, não tinha como essa saga ser ruim, né? É uma saga fantástica, não só pela arte, mas pelos roteiros também, no caso, né? Então, ele trabalhou bem a mitologia nórdica, né? E nos presenteou com essa saga incrível, que é a saga do Thor Ruivo, no caso. Fantástico. É uma das minhas passagens preferidas pelo Deus do Trovão. Se tivesse um top 10, essa com certeza estaria entre as 5 melhores, no caso, né? Mas é isso aí. Bom, seguinte, galera, como eu havia prometido, eu vou agora estrear um quadro. Vocês se lembram da arte dos leitores, da editora Abril, né? Que você sempre viu uns desenhos assim bem inspirados. Nossa, quando eu era menino, através da arte dos leitores, eu via algumas artes e eu ficava espantado. Falei, nossa, olha esse desenho, olha essa arte, né? E tinha leitor que mandava muito bem. Tinha, cara, as pessoas anônimas na época, numa época que não tinha internet, nossa, mandava bem pra caramba nas artes. Eu nunca esqueço aí. De repente eu vou fazer um apanhado aqui para falar das artes dos leitores, né? Olha aí, uma boa ideia no caso, né? A arte dos leitores, fazer um vídeo. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, beleza? Então hoje eu vou estrear a arte dos inscritos, tá joia? E para estrear hoje eu vou passar uma sequência do meu amigo Berg Gomes com os seus desenhos. Então se segura aí que aí agora vocês vão ver na tela os desenhos e a arte de Berg Gomes. É isso aí. E aí, curtiram? Bacana. Berg, parabéns pela sua arte, parabéns pela sua. É uma coisa que inspira, no caso, né? Você vê a pessoa tendo paixão e ele continua praticando, continua aperfeiçoando. Com a prática vem o aperfeiçoamento, no caso. Procura pegar umas dicas, ou caso pegue os desenhos, analise bem os traços, onde você pode aplicar um traço mais grosso, um traço mais fino, no caso, entendeu? Fazer estudo de ângulos, no caso, isso é muito bacana e é uma aula, tá? Você pode aprender de uma forma autodidata, entendeu? Então, procura praticar, porque através da prática vem o aperfeiçoamento, vem o aperfeiçoamento. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, fantástico, e muito obrigado aí por me dar a honra de poder mostrar o seu trabalho. É isso aí, galera. Repetindo, quem quiser mandar as artes, mande no e-mail blackinsector@hotmail.com, que eu vou ter o maior prazer em estar divulgando o trabalho de vocês. Seja de vocês, seja de um filho seu, poxa, meu filho desenha não sei o quê, o canal está aberto, o canal está aberto para isso no caso, né? Entendeu? Então eu estou aberto aí para poder mostrar os trabalhos dos meus amigos inscritos, né? Como uma forma de incentivar, de repente até, quem sabe, divulgar o trabalho, entendeu? Então, conta comigo aí, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto. Até mais.